todo dia um capítulo e a gente ajuda a contar essa história, né? A respeito desse tema aí que com certeza é diário no nosso noticiário. Daniel Santana, eu começo com você. Qual a sua avaliação sobre esse depoimento, Daniel? Me parece que está bem confuso, Rafael. Eu acompanhei agora de manhã o depoimento do ex-servidor, ex-responsável pela comunicação do governo, Fábio Weingarten, e ele se contradisse algumas vezes com relação a outros depoimentos que já havia dado. Depoimentos não, outras entrevistas que já havia dado, a mais famosa delas, a entrevista com relação à Veja, extremamente confuso nas suas colocações, né? Me parece que ou sofre algum tipo de pressão, ou realmente não tem certeza e clareza daquelas respostas que está dando, ou de alguma denúncia que queira fazer. Mudou muito o tom com relação ao ex-ministro da Saúde, o Pazuello, né? Me parece que tinha feito várias críticas a ele. Nesse momento, pelo menos na CPI, ele abrandou o tom com relação às críticas ao Pazuello. Então, vejo como um depoimento que vai sim marcar essa CPI, mas talvez vai marcar pela frustração de muitos que esperavam que esse fosse um momento de subir o tom, de colocar fogo, né, de ir para cima do governo federal. Essas pessoas eu acho que estão frustradas no momento. Jean Lopes, qual a sua opinião? Traque, bomba, bombinha, como que você avalia esse depoimento? Confete, purpurina, aquilo que se faz no carnaval, e que de um carnaval a gente cria um circo, né? Então, apenas um circo, veja bem. Hoje eu estava vendo em um dos portais da rede social, da internet, aliás, que o Renan Calheiros colocou ali na bancada, na mesa, né? Diretora da CPI, ele colocou o número de identificação dele com a quantidade de mortos pela Covid no Brasil. O mesmo número de mortes ele colocou como a placa de identificação, fazendo políticas sujas, asquerosas sobre a dor de 411 mil famílias. A CPI é isso, é o uso político de uma tragédia que acomete o mundo, em que a maioria dos países, eu digo a maioria porque pelo menos um deles foi apenas beneficiado pela tragédia, mas a todos os outros são prejudicados. Todos os outros perderam milhares de pessoas, né, dezenas de milhares de pessoas, e esse circo aí armado em Brasília é para usar a morte das pessoas como palanque político, como narrativa ideológica, de forma asquerosa. Veja bem, Rafael, não foi noticiado na maior parte da grande mídia brasileira que ontem o Cabral, né, é o único pego pela corrupção que está cumprindo pena na cadeia. Okay. Todos os outros, do PT, do PSDB, estão liberados. Ele fez uma premiada contra o ministro do STF. E ninguém está falando sobre isso. Está sendo jogado debaixo do tapete. Também está sendo jogado debaixo do tapete que o Ministério Público Federal abriu um processo em São Paulo, no estado de São Paulo, contra desvios do dinheiro, de dinheiro que foi fornecido pelo governo federal àquele estado no combate à pandemia, e também não está sendo noticiado. Okay, ou seja, a única informação, a única notícia que existe no Brasil hoje é esse circo, esse carnaval armado em Brasília, apenas como palanque político para 22. Muito bem, o Daniel pediu a palavra, daqui a pouco eu chamo o Clóvis Regis Maia, o Martiniano Cavalcante, o Cristóvão do Espírito Santo. Rapidamente, só para citar um ponto. Eu fui o único interrompido aqui, hein? Só para citar um ponto que eu esqueci aqui na CPI, e que para mim, das declarações do ex-secretário de comunicação, é a mais grave, com relação à carta da Pfizer, com uma oferta inicial de vacinas, e que essa carta haveria ficado mais de 2 meses em poder da presidência da República sem resposta. Então eu ia falar aqui dos pontos que ele levantou, para mim nenhum sem muita relevância, esse sim o mais relevante do atraso do governo federal em começar a negociar essas vacinas com a Pfizer. Muito bem, vamos fazer o seguinte, Jean, geralmente você está no estúdio aqui comigo e hoje eu sinto falta de você aqui, mas é porque a gente colocou o timer na tela. O tempo que quis.
Todo mundo falou o tempo que quis. O que você interrompeu fui eu. A partir desse assunto, a gente colocou o timer na tela, eu acho que você não viu. Por quê? Porque são muitos analistas e são brilhantes. Você é brilhante, Jean. Então, a gente tem que obedecer aqui o tempo para a gente distribuir. A gente tem muitos assuntos. Foi por causa disso, né? Eu vou passar a bola para o Clóvis Regis Maia, que vai ter 1 minuto, tempo na tela, para falar sobre esse assunto, sobre a CPI da Covid. Clóvis. Olha, Rafael, eu espero, sinceramente, que essa CPI chegue a termo, né? Porque dados para apurar tem demais. Na realidade, está tudo muito claro, muito evidente. Falta compilar isso no relatório, né, embasado numa peça jurídica para que os responsáveis possam responder por tudo que fizeram. Eu acho que essa tragédia no Brasil ela não pode ficar impune. Nós estamos falando de quase 500 mil, né, óbitos, então isso não pode ficar impune. Quanto ao depoimento desse secretário aí, uma coisa que me chamou a atenção do ex-secretário de comunicação foi dele dizer que não sabe o quanto, né, a palavra de um presidente tem alcance, né? Qual seria aí o alcance da palavra de um presidente? Isso é inacreditável. Outra coisa que o Jean esquece aí é que o presidente da República foi o primeiro a tripudiar de tudo isso que está acontecendo, e ele não parou, ele insistiu e insiste até hoje. Então, quer dizer, falar que outros estão fazendo, pelo amor de Deus, isso não tem a mínima lógica, porque quem tripudiou da pandemia e continua tripudiando, fazendo apologia, né, ao enfrentamento do vírus, é o presidente da República. Ok, Clóvis Regis Maia, Cristóvão do Espírito Santo, esse depoimento na CPI da Covid. Qual a sua avaliação, Cristóvão? Eu não sei se vocês estão me vendo bem. Sua imagem está travada, Cristóvão. Sua imagem está travada, depois eu te devolvo o tempo, né? Vamos lá que eu vou registrar algumas participações aqui. Nessas participações eu preciso tocar a bola, né? Se for referentes a vocês, eu vou tocar a bola, vocês me devolvam rápido, por favor, que a gente precisa registrar aqui a participação do público. Boa tarde, eu sou o Kênio, eu estou acompanhando de São Paulo. Ele fala que o Íris não concorreu à eleição em Goiânia por causa do desgaste, segundo ele, né? E, segundo ele iria perder a eleição. Saiu por cima, mas pode voltar em 2022, né? Que venha a eleição. Obrigado pela sua participação. Gosto muito do programa, mas o Martiniano acaba fazendo muito política em prol do PT. Enfim, a opinião dele, para ser justo, o Martiniano, ele combateu muito o PT, né? Na época ali do mensalão, eu acompanhei, para ser muito sincero. Você pode falar que ele defende a esquerda, e é um direito dele, mas o Partido dos Trabalhadores, pelo menos naquela época, ele não defendia, Martiniano. Toca a bola para mim rápido aqui, pelo amor de Deus. Não, dispenso o comentário. É desinformado o ouvinte. Eu fiz e faço críticas duras ao PT aqui. Não sou daqueles que passo pano para isso. Ocorre que não posso inverter e criticar mais o Bolsonaro, que está governando, do que o passado, como fazem esses zumbis que o apoiam. Ok. O Hamilton Lucas, ele diz o seguinte, faz uma denúncia aqui sobre cano furado na calçada durante 15 dias, né? Comunicou a Saneago, então peço para a produção aí para ajudar, né? Que a própria Saneago aí ajude essa prestação de serviço que nós estamos fazendo ao público, e a gente está aqui para tentar ajudar na solução de todos os problemas, com toda certeza. Muito bem, então a mensagem de Pirenópolis aqui é sobre outro assunto. Depois a gente pode tratar desse assunto, Eliane. Obrigado pela participação. Pois não. É o seguinte, primeiro, que o Clóvis disse que o primeiro a tripudiar do vírus foi o presidente da República. Não foi. O primeiro a tripudiar do vírus foi o médico da esquerda, né, o médico lá da Rede Globo, que todo mundo sabe. Então, não é verdade. Travou a imagem do Jean, infelizmente eu vou registrando mais participações. O Paulino Godoy Filho, minha mãe Márcia Alves, mora em Anápolis, boa tarde a todos.
Beleza, um abraço. Parabéns, Rafael Vasconcelos, pelo excelente profissionalismo e por esses excelentes profissionais. Jaqueline, muito obrigado, Jaqueline. Fico muito feliz aí com seu elogio. Elogia todo mundo, né? Diz que nós fazemos um ótimo jornalismo. O telespectador ouvinte diz aqui, não gosta do Bolsonaro e do Trump. Deixa seu nome, por favor, para a gente poder registrar aqui, né? O Cristóvão do Espírito Santo está na linha aí? Jean Lopes. Pois não, Jean? Não, porque o Machiniano insinuou que... Travou novamente, infelizmente, a internet. Tá difícil hoje a internet, está Rafael? ruim. Está ruim. Boa tarde, sou o Santiago. Não acredito em CPI de carnaval, não. Deve-se chegar aos culpados e puni-los. Enfim, opinião do Santiago. Daniel. É isso, chegar aos culpados e puni-los. Como última informação aqui com relação à CPI, o presidente da CPI, o Omar Aziz, ele subiu o tom, Rafael, com relação ao depoimento do Weingarten. O Renan Calheiros, que é o relator, disse que vai solicitar a entrevista da Veja, já que nesse momento ele não tem batido as informações, as informações têm sido contraditórias, e que o Fábio voltaria, o ex-secretário de comunicação, voltaria à CPI agora, não como testemunha, mas como investigado, Rafael. Muito bem, eu não chamei o Martiniano para falar da CPI da Covid. Desculpa, Martiniano, é muita gente hoje. Acabou que por um momento eu me esqueci de você, Martiniano. Você tem 1 minuto. Vou apontar 3 questões. A primeira já foi citada aqui. A confirmação de que o presidente da República, o governo federal, o Ministério da Saúde se negaram a negociar, a responder uma oferta de 70 milhões de doses para a primeira entrega da Pfizer. Essa confirmação é grave. Isso, segundo elemento do depoimento do Weingarten, que é grave, né? Ele falsear a informação, poderia ter saído lá preso sobre as campanhas que o governo fez para voltar ao normal, tocar a vida em frente. Campanhas publicitárias que comeram dinheiro público. Essas 2 são suficientes para, digamos assim, ir à essência do que significa essa construção dos fatos que acompanham a CPI. Eu quero fazer uma correção aqui. A frase "a religião é o ópio do povo", do Marx, não está no Manifesto Comunista, que parece ser a única obra conhecida, se é que é conhecida, por seus críticos. Essa obra está na Contribuição à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, escrita em 1844. Ok. Eu vou ler a frase e encerro minha participação, ela é bem curtinha. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, assim como ela é o espírito de uma situação sem espiritualidade. Ela é o ópio do povo. Essa é a frase do Marx, escrita em 1844 sobre a religião, que é usada de maneira tão desonesta por seus críticos. Ok. O do Espírito Santo também, a gente perdeu o sinal, ele está conosco? Por 1 minuto final, infelizmente o Cristóvão não está, mas a gente volta em outra oportunidade. Obrigado ao Martiniano, obrigado ao Daniel Santana, Clóvis Regis Maia. Divide a tela aí, todo mundo, esse timaço, essa grande equipe, né, de analistas, a melhor da televisão, sem dúvida alguma. O Cristóvão está conosco ou não? Caiu, infelizmente. A internet está um pouco ruim, né? Obrigado, Clóvis Regis. Obrigado ao Martiniano. Última pontuação? 15 segundos que eu tenho que chamar o esporte, Clóvis. É só a respeito do ouvinte aí que disse que o Willis não disputou a eleição com medo de perder. Nós tínhamos pesquisas internas que apontavam o Willis com 75% dos votos válidos, ou seja, ele venceria com os pés nas costas. Não fez porque não quis. Fechado, né? E como eu tenho direito a dar minha opinião de vez em quando, eu concordo com você, Clóvis. Obrigado pelo timaço, por essa equipe maravilhosa que a gente tem. Daqui a pouco vem a equipe do Screte de Ouro, Michele Buzon. Tá certo, Rafael. Então, uma ótima tarde para vocês aí.